Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. Eu aqui novamente, o professor Jackson, estou junto com vocês para tratar do último assunto de esporte com rede, tênis de mesa, né? Aquele famoso ping-pong, né? Quando eu era adolescente, criança, a gente nunca falava tênis de mesa, né? Muitos de vocês a mesma coisa, né? Conhecido mais como ping-pong, mas quem pratica tênis de mesa não gosta não de que chamem de ping-pong. E ele é mais conhecido por esse apelido de ping-pong por conta do barulho que é feito na batida da bola. Vamos conhecer um pouquinho a história. Esse esporte teve sua origem ligada a outra atividade, no caso o tênis de campo, que a gente falou na aula passada. A prática do tênis de mesa é prazerosa e ainda proporciona o desenvolvimento de inúmeras capacidades físicas e cognitivas, né? Capacidades físicas como agilidade, velocidade, certo? Então essas capacidades físicas são bastante inerentes no jogo do tênis de mesa. Essa modalidade esportiva surgiu na Inglaterra no século XIX com o nome de ping-pong, como eu falei lá no início, em razão do som que a bola produzia quando estava em contato com a raquete e a mesa. Foi criada por estudantes universitários como um jogo recreativo, não é? Ele se tornou um esporte logo um tempo depois, mas no início era um jogo recreativo. Ali nos intervalos entre uma aula e outra, os estudantes universitários praticavam o tênis de mesa, em que os materiais do dia a dia substituíam os equipamentos usados nos dias atuais. Os livros ocupavam o lugar da rede, dividindo a mesa. Caixas de madeira eram utilizadas como a raquete e não havia pontuação estabelecida. Era só uma forma de recreação. Somente após a Segunda Guerra, fundou-se uma associação responsável por estabelecer regras, né, e oficializar a prática e incentivar a produção e a venda de equipamentos apropriados para esse esporte. No Brasil, esse esporte chegou na primeira década do século XX, trazido por turistas ingleses. Em 1912, foi disputado o primeiro campeonato na cidade de São Paulo. Até então, o tênis de mesa era praticado somente na casas particulares e em clubes. Não havia a prática difundida ainda do tênis de mesa. Um dos nomes de maior relevância no tênis de mesa brasileiro é o atleta Hugo Oyama, que nasceu em 1969. Ele coleciona várias conquistas, tanto em campeonatos nacionais como internacionais. Hugo Oyama é um dos brasileiros que mais participou de Olimpíadas. É esse cidadão aí, técnico da seleção brasileira de tênis de mesa. Está aposentado, é um dos caras mais vitoriosos nesse esporte, que ajudou a difundir ele no Brasil. Os equipamentos. Quais são os equipamentos necessários para a prática do tênis de mesa? A gente viu que no início ele jogava com livros, né? Dividiam a rede, mas com o tempo foi melhorando, né? E atualmente esse esporte é praticado em uma mesa de 2,74 de comprimento por 1,52 de largura, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse equipamento deve ficar à altura de 76 centímetros do solo e no meio dele é fixada uma rede que tem 1,83 de comprimento por aproximadamente 16 centímetros de altura, né? Ou menos, de 15 centímetros de altura. A bola, né? É necessário que o equipamento seja confeccionado em celuloide, é um tipo de plástico, né, similar, na cor branca ou laranja fosca. Também existem as cores amarela, né? Deve pesar 2,7 gramas e medir 4 centímetros de diâmetro, ou seja, o peso dela é mínimo, é bem levezinha. A raquete pode ser de qualquer tamanho, forma ou peso, mas devem ser 85% de madeira natural em sua constituição. Considerando-se sua espessura, o lado que entra em contato com a bola deve ser coberto de borracha. É melhor o contato com a bola com o lado de borracha. E não é permitido o uso de outra face da raquete para sacá-la ou rebatê-la.
certo? Então, um lado de borracha é o lado que se joga, o outro lado de madeira, não. Esse equipamento deve ser produzido em duas cores diferentes, vermelho e preto, uma de cada lado. As partidas oficiais são constituídas de sets de 11 pontos, igualzinho ao tênis de campo, só que lá nos tênis de campo, no jogo de tênis de campo não chama sets, e sim games. Quando há empate em 10 pontos, é necessário que haja 2 pontos de vantagem sobre o adversário para se vencer a partida. Como assim, professor? Vamos supor que o jogo fique 10-10. Então ele não termina com 11, como está dizendo aí, que com 11 pontos e o 7 vai a 12. Se o adversário A, por exemplo, fizer 12-10, acaba o jogo. Mas se o adversário A fizer 11 e o adversário B na outra rodada fizer 11 também, ficou 11-11, não acaba aí no 12. Ele tem que ir a quanto agora? A diferença de 2 pontos. Então vai a 13. Certo? Então o 7 só acaba com a diferença de 2 pontos. 7 é cada segmento que se divide uma partida. Né? Cada partida num tênis de mesa são divididas em 7. Né? Vou fazer aqui uma analogia com o futebol de campo. Por exemplo, futebol de campo tem 2 tempos, né, de 45 minutos. Num jogo de tênis de mesa é 7. Os campeonatos de tênis de mesa podem ser disputados individualmente ou em dupla, certo? Então ele pode ser dividido individualmente, ele pode ser jogado ou em dupla. Mesmo naquela mesinha ali, mas dá para jogar em dupla. Nos torneios nacionais, as partidas são realizadas considerando-se o melhor de 5 sets. Nos torneios internacionais, certo? O melhor de 5 sets. Nos internacional é melhor de 7. Então vamos lá. Nos nacionais são melhor de 5. Nos internacionais são melhores de 7. Então vamos lá, de novo. Nos campeonatos nacionais, quem ganhar 3 sets ganha o jogo. Certo? Então, por exemplo, o time A ganhou 3, o outro ganhou 1, 3-1, acabou-se. O time A ganhou 2, o outro ganhou 0. Ganhar o terceiro 3-0, acabou-se. Nos internacionais não, são 7-7. Então tem que ganhar quanto dos 7, professor? 4. Quem ganhar 4-7 vence o jogo. Nos campeonatos internacionais. Nos nacionais tem que ganhar 3. Assim, igualzinho ao vôlei. Cada set, os jogadores devem trocar de lado. O jogo inicia-se pelo vencedor do sorteio, realizado para tal fim. Regra do jogo. O ponto é marcado quando, professor? O jogador toca na bola 2 vezes consecutivamente, o jogador erra o saque ou o recebimento da bola, a bola quica 2 vezes consecutivas na mesma parte da mesa, o jogador utiliza a parte não emborrachada da raquete para tocar a bola. A mão livre do jogador encosta na mesa. Olha que interessante, né? Não pode encostar na mesa, a mão livre. O jogador movimenta a mesa do jogo, certo? E o jogador ou sua raquete tocam na rede ou em seus suportes. Não pode. Então, aí é a regra do jogo para marcar o ponto. Fundamentos. Temos 2 fundamentos no tênis de mesa. O primeiro, o saque. Para a execução de um bom saque, são necessários velocidade, efeito, altura e localização. Nesse momento, a bola deve ser lançada para cima a 16 centímetros de altura no mínimo. Pode ser mais alta, professor? Pode. Estou falando no mínimo. De acordo com as regras, esse movimento é sempre executado de trás da linha de fundo ou numa extensão imaginária desta, ou seja, de quem? Da mesa. Cada jogador tem direito a 2 saques e a bola não pode queimar, ou seja, relar a rede, ela não pode tocar na rede, triscar, não pode. Se triscar, ponto do adversário. Inicia-se o jogo com a bola parada na palma da mão livre e aberta do sacador. Certo? Como a gente está vendo aí na imagem de baixo. O outro fundamento, recepção. Recepção é o termo usado para designar um movimento em que o jogador recebe a bola após o saque do adversário ou durante o jogo. No momento do saque, a posição de espera é extremamente importante para que o jogador chegue a bola,
no menor tempo possível. Do sacador são exigidas concentração, combinação de postura de pernas e braços e coordenação motora. Outro segmento, ó, certo? De aptidão física da gente, aí, coordenação motora bem desenvolvida. Porque como é um jogo muito dinâmico, muito veloz, que exige bastante velocidade, também exige coordenação motora. Já o atleta que irá receber a bola deverá estar atento à jogada, ter noção de efeito, velocidade, concentração, estar bem preparado fisicamente e psicologicamente, entre outros. Vou deixar mais um recadinho para vocês aí. Ó. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Não desistam, vocês podem. Lute pelo objetivo de vocês. Não deixem nunca as pessoas, né? Dizer para vocês que vocês não conseguem, que vocês não podem. Podem sim, só basta vocês querer, né? Eu ouvi uma frase ultimamente que diz que é na subida que a canela engrossa, certo? Então, por mais que as dificuldades, por mais que vocês olhem para cima e vejam uma ladeira bem grande e digam, não vou chegar ao topo, vocês podem sim chegar ao topo, só depende de vocês, certo? Então, não desanimem, força e até o próximo nosso encontro. Fiquem com Deus, abraço.